Boa noite, amigos do CEAL. Que Deus nos abençoe. Estamos reunidos para mais um estudo da Revista Espírita, que durante o mês de julho nós estamos fazendo uma temática especial sobre as consequências do Espiritismo. E hoje nós vamos falar dos chamados grupos particulares. Então, os grupos particulares são algo que quase está em desuso na atual realidade espírita. A gente quase não sabe o que são grupos particulares, quem são, onde eles estão, se eles ocorrem, mas eles são um elemento fundamental para a construção da doutrina. Os grupos particulares, eles têm muita importância nessa construção doutrinária. O pessoal já está chegando aí, nós estamos esperando a Flor enviar o link para todos nós, mas o pessoal já está chegando, já vi a Neuma, o João Batista já está aí, olha aí o meu amigo Melorlan, Eudira Dantas, coisa boa, estando por aqui conosco, o Moreira, o pessoal está chegando, eu estou só esperando a Flor enviar aqui o link para todos nós. Hoje nós teremos uma noite repleta de convidados, não é isso? Olha, Socorro Amorim, a Rose Meire, que é a minha amiga Rose, que daqui a pouco vai estar comigo aqui ao vivo. Vamos conversando aqui, olha, a Mônica, que hoje veio da Prece dos Anjos para cá. Ela já veio da prece para cá. Eu ainda não recebi o link que a Flor manda. Eu estou esperando. Oi, Rafael, boa noite. E também não recebi aqui no meu. Pronto, eu acho que eu estou acabando de receber. Pronto, aqui. Flor me mandou. Eu vou entrar aqui ao vivo. Deixa eu copiar aqui primeiro em lista, né? Mandar aqui para a lista dos amigos do CEAL. Pronto. Aí a gente já faz a prece e começamos o nosso estudo desta noite. Pronto. Enviado em lista, todo mundo recebeu. Eu vou entrar agora na página do CEAL. Elânia está aqui. A mãe da Elânia já falou. Olha, nós já temos muitas pessoas aqui online, né? Coisa boa contar com a presença de vocês sempre. Sempre peço, se são de um outro grupo espírita, coloque o nome do grupo. Se são de uma outra cidade, coloque o nome da cidade, para que a gente possa divulgar, compartilhar essa alegria que é ter a presença de amigos de outras cidades conosco, participando aqui, né, dos nossos estudos. Pronto, já fiz aqui, já publiquei aqui nas minhas redes sociais, abri aqui uma sala, né? Já estou vendo aqui mais uma vez, que a minha mãe está na sala errada. Ela foi para a minha sala, não para o link que a Flor mandou. Deixa eu ver aqui quem mais está por aqui. Estou vendo o Máximos já está participando, dizendo que chegou. Graças a Deus, né, Máximos? O Roger está aqui. Pronto. O Marquinho está aqui, né, Marquinho? Coisa boa. Então vamos lá, gente. Vamos começar mais uma das nossas reuniões, mais uma live. Vamos fazer, como sempre, uma prece, pedindo a Deus que nos abençoe, para que a gente possa ter uma noite inspirada, para que a gente possa ter força, ânimo para mudar as nossas atitudes, que a gente possa, através desses estudos, encontrar o amparo necessário para conquistar a nossa felicidade, porque esse é o objetivo de todos nós na Terra, sermos mais livres, mais felizes, nos afastarmos das pressões que nos obrigam a termos comportamentos, e nós aceitamos, né, ter esses comportamentos equivocados, posturas equivocadas. Então que a gente possa, através
desses estudos, buscar alcançar a paz que todos nós estamos tanto almejamos. Aqui vai entrar. Aqueles que desejarem fechar os olhos para facilitar a concentração, que assim o façam, para que a gente possa ter uma melhor conexão com os nossos anjos da guarda. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te rogamos, Pai, a Tua permissão para iniciarmos mais um estudo. Que os bons espíritos nos inspirem, nos acolham. Que Allan Kardec, o coordenador desse estudo, possa se fazer presente, nos inspirando neste momento, durante toda a reunião, as melhores inspirações, as melhores ideias para que possamos transformar o nosso proceder. Em Teu nome, Pai, damos por iniciado o estudo desta noite. Ampara-nos hoje e todo sempre, que assim seja. É isso, meus amigos, eu já estou vendo aqui que tem muita gente online, né? Tem o pessoal aqui que está participando. Hoje nós vamos falar, como eu estava dizendo, tá aí o pessoal do Viana de Carvalho, de Icó, a Ana Paula comentando, conversando aqui com o pessoal do outro grupo, né? Com a Nena, tá aí, ó, Icó, Viana de Carvalho, Casa de Ismael, do Araturi. O pessoal está fazendo estudos do Evangelho às 28 horas, ou nas terças-feiras, às 20 horas, a Casa de Ismael já está lá participando. Bora estudar, Marquinhos, vamos estudar. Então, hoje nós vamos falar sobre grupos particulares. Dentro dessa proposta do mês de julho, da gente estudar as consequências do Espiritismo, nós vamos tocar nesse ponto que é muito importante, são chamados grupos particulares. Aproveito e peço a vocês, aqueles que quiserem, que puderem, compartilhem a nossa live, compartilhem o nosso estudo, curtam, né? Ainda vamos harmonizar, celebrar. A hashtag Somos Todos Ceal, já ia cobrar. Cadê a hashtag Somos Todos Ceal? Não vai aparecer hoje. Pronto, Socorro de Sales já lançou aí a hashtag Somos Todos Ceal, está aqui, já está circulando. Paulo Frederico Montezuma está dando boa noite. É isso aí. Vamos começar com o texto? Ana, coloque para mim o texto que a gente selecionou para essa noite. As consequências do Espiritismo, os grupos particulares. Nós vamos estudar especificamente esse ponto. O texto que a gente vai ler agora está na Revista Espírita, né? Um texto de Kardec de janeiro de 67, chamado Um Olhar Retrospectivo sobre o Movimento do Espiritismo. Então, Kardec, ali em 67, em janeiro, ele estava fazendo uma análise do Espiritismo surgido em 57 até 66, tinha acabado de completar 10 anos, né? Assim, 10 anos. E então ele já está fazendo essa análise, essa observação, né, sobre o que é o Espiritismo de então, como é que ele está se manifestando, como é que ele está se desenvolvendo. E aí eu peguei só um trecho desse texto, onde Kardec diz assim, ó: há algum tempo as reuniões espíritas sofreram uma certa transformação. Então, aqui a gente já está percebendo que tem uma transformação ocorrendo nas reuniões espíritas. As reuniões íntimas e de família multiplicaram-se consideravelmente em Paris e nas principais cidades, em razão da própria facilidade que acharam em se formar pelo aumento do número de médiuns e de adeptos. Então, em 67, o que é que o Kardec está dizendo? Que as reuniões espíritas sofreram uma transformação. Elas estavam surgindo as chamadas reuniões íntimas. As reuniões de famílias estavam surgindo. Estavam se multiplicando as reuniões de família. Essa estava, né? O número estava aumentando. E ele diz por quê. Ele diz o fato e diz por que está acontecendo isso. Veja, ele diz: a razão da própria facilidade que se acham em formar pelo aumento do número de médiuns e de adeptos. Estava aumentando o número de adeptos
o número de médiuns, a mediunidade estava se desenvolvendo com maior facilidade, então aquelas pessoas se agrupavam nas suas famílias, óbvio, o núcleo familiar, e faziam a sua reunião em casa. Os amigos faziam a reunião em casa. Então, as chamadas reuniões íntimas estavam aumentando. Passaram-se 10 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, então começou esse movimento novo que o Kardec percebeu. Havia um movimento diferenciado, alguma coisa estava acontecendo. E ele continua, Kardec continua explicando, né, o que aconteceu. Enquanto a Ana muda, eu vou lembrando a vocês que todos que estão assistindo, aqueles que quiserem compartilhar, não esqueçam, curtam, nós precisamos desse retorno, é nosso feedback que vocês nos dão, os compartilhamentos, as curtidas. Quando concordarem com alguma coisa, manifestem-se aqui através de corações positivos, joinhas, riam quando for necessário, é a nossa forma de interagir através desses ícones que o Facebook nos oferece. Continua Kardec dizendo, no princípio os médiuns eram raros, um bom médium era quase um fenômeno, era, pois, natural que se agrupassem em torno deles, mas à medida que essa faculdade se desenvolveu, os grandes centros se fracionaram, como enxames, numa porção de pequenos grupos particulares, que têm mais facilidade de se reunir, mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição. Aqui a gente começa a fazer algumas reflexões interessantes. O Kardec diz, ó, no começo todos se concentravam em torno de médiums. Ali tem um bom médium psicógrafo, vamos todos para lá. As reuniões eram em torno daquela pessoa. O que está acontecendo agora? Ele tá vendo que, passado 10 anos, a faculdade mediúnica estava se desenvolvendo em mais pessoas. Mais pessoas a possuíam. Por quê? Porque o Livro dos Médiuns possibilitou o desenvolvimento da faculdade. Até então todo mundo tinha em germe, latente. Agora, com o Livro dos Médiuns, você tinha um manual onde você podia, em casa, fazer os exercícios e vir a tornar-se um médium, né? Então, você podia estudar. Com isso, foi aumentando o número dos médiuns. O que acontece? Os grandes centros se fracionaram. Aí o Kardec diz, como no enxame, numa porção de pequenos grupos particulares. E aí ele diz, qual é a vantagem dos grupos particulares? Tem mais facilidade de se reunir, mais intimidade e mais homogeneidade em sua composição. É mais fácil se reunir, por quê? Porque estão todos mais próximos uns dos outros. Você traz a sua família, traz os amigos ali perto, não teria que se locomover, uma época que o transporte é bem mais difícil, né? Mais intimidade, porque é muito importante num grupo espírita que todos se conheçam, que todos compreendam uns aos outros, que todos estejam, né, unidos. Mais homogeneidade, porque todo mundo tem que querer a mesma coisa, e aí você compõe um grupo sério, e em grupos sérios tem a assistência dos bons espíritos. Continua Allan Kardec. Ana, você pode passar o próximo PowerPoint, onde ele vai dizer, este resultado, consequência da própria força das coisas, estava previsto. Desde a origem, assinalamos os escolhos que naturalmente deveriam encontrar as sociedades numerosas, necessariamente formadas de elementos heterogêneos, abrindo a porta às ambições e, por isto mesmo, expostas às intrigas, aos complôs, às manobras surdas da malevolência, da inveja e do ciúme, que não pode emanar de uma fonte espírita pura. Então aqui o Kardec já está dizendo que ele sabia que esses grupos menores iriam surgir. Ele sempre soube, sempre recebeu essas orientações dos espíritos, né? Esses avisos do espírito, é isso que eu queria dizer. Por quê? Porque ele sabia que grupos grandes têm escolhos. Quando o grupo é muito grande, as sociedades numerosas, ela é formada necessariamente de pessoas heterogêneas. Você tem uma sociedade numerosa, o que é que acontece? Uma parte quer de um jeito, uma parte quer do outro. Essas partes brigam entre si.
cria um clima de animosidade, diz, aquele outro ali só quer saber mais do que você, aquele ali pensa que sabe tudo. Não tem homogeneidade. Se não tem homogeneidade, não é uma fonte espírita pura, porque precisa ter. Aí ele vai dizendo o que é que tem nos grandes grupos: intrigas, complôs, manobras surdas da malevolência, inveja, ciúme, tudo isso está nos grandes grupos. Era tudo isso que Kardec quer evitar nos grupos pequenos, que só participa aqueles que realmente querem. E para quê? Para que tenha uma boa assistência dos bons espíritos. E para terminar esse texto, ele vai falar das reuniões íntimas, que são os chamados grupos particulares. Ele vai dizer o seguinte: nas reuniões íntimas, sem caráter oficial, as pessoas são mais senhoras de si, conhecem-se melhor e recebem quem elas querem. Ali, o recolhimento é maior e sabemos que os resultados são mais satisfatórios. Conhecemos um bom número de reuniões deste gênero, cuja organização nada deixa a desejar. Há, pois, tudo a ganhar nessa transformação. Então, aqui o Kardec diz que essas reuniões íntimas, sem esse caráter oficial, lá as pessoas se conhecem melhor, elas são mais senhoras de si, participa quem elas querem. Nessas reuniões mais íntimas há um recolhimento maior, os resultados são mais satisfatórios. Então, o Kardec está dizendo que nessas reuniões particulares, íntimas, desses grupos menores, os resultados são mais satisfatórios do que nos grandes centros, que são cheios de problemas, digamos assim, né? Essa questão das dificuldades inerente a uma grande quantidade de pessoas. E aí ele diz que esses grupos têm que ter uma organização que nada deixe a desejar, isso tem que ser muito bem organizado, o trabalho tem que ser muito bem organizado, e diz que o Espiritismo só tem a ganhar com esses grupos particulares, esses grupos íntimos de amigos que estudam o Espiritismo. Então, meus amigos, essa era a opinião de Kardec em 67, né, nesse olhar, nessa transformação. Esses textos que falam dos grupos particulares sempre nos inspiraram as formações de grupos particulares. Sempre foi nosso desejo, né, ver multiplicar-se os grupos particulares, os grupos íntimos, as reuniões particulares. E nós, do CEAL, nós sempre apoiamos os grupos particulares. Nós tanto apoiamos os grupos maiores, os grupos oficiais, né, que são chamados centros espíritas, sociedade espírita. É tanto que a gente sempre pede a todos que postem o nome, digam o nome. A gente, né, tem intercâmbio com todos os grupos espíritas. A gente, quando somos chamados a participar de algum curso, assistimos cursos em outros grupos. É tanto que um exemplo claro é que as bases do magnetismo do CEAL a gente foi buscar no GEAP, que é um grupo que, dentro do GEAP, tem a escola de magnetismo, Camilo Flammarion, e a gente foi lá para ver como é que funciona. Fizemos um curso, um grupo acho que de 11 pessoas. Então a gente visita os outros grupos, troca as experiências. Ontem mesmo eu estive representando o CEAL, por exemplo, no GEP, trabalhando com o grupo de estudos avançados da doutrina espírita, e a gente tem isso. E os grupos pequenos, quando nos pedem ajuda, quando acham que a gente tem alguma coisa para auxiliar na formação de magnetizadores, na formação dos trabalhos mediúnicos, a gente também sempre se coloca pronto para ajudar. Aqui tem vários grupos que não nos deixam mentir, né, sobre essa questão dos grupos que a gente sempre está ajudando. A Vanúcia está perguntando: Cícero, pode ocorrer que existam grupos maiores que tenham essa homogeneidade ou é raro hoje em dia? Eu não conheço grupos maiores, é porque eu não conheço muitos os grupos, né? Assim, quando a gente vai dar uma palestra, você não acaba conhecendo. Grupos maiores, eu não sei, eu realmente não conheço. Eu conheço um grupo de tamanho médio
que tem homogeneidade, que é o CEAL. No CEAL, não, eu não estou dizendo isso porque eu estou no CEAL, mas nós não temos divisões. Nós trabalhamos uníssono, somos todos um conjunto bem harmônico e está todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo muito claro. Nós temos bases doutrinárias muito claras, não há, né, assim, todos os grupos têm uma base doutrinária muito clara, assim, é muito claro mesmo. Então, grupos maiores eu não sei, mas o grupo médio eu acho que a gente tem. O CEAL é um grupo médio pela quantidade de trabalhadores, pela sua estrutura física. Para quem não nos conhece, vai conhecer quando nós retornarmos o nosso salão principal. Ele, confortável, ele só recebe 80 pessoas. Apertado, 100. Com coronavírus, só 40 pessoas agora, né? Então, a gente trabalha sempre com essa faixa de 80, 100 pessoas. É isso. Então, a gente é um grupo médio, não é um grupo grande, não é? E o Francisco está fazendo a pergunta-chave. Por que ocorreu o movimento de dissolução dos grupos particulares contrário à recomendação de Kardec? É correto constatar uma certa escassez de médium na atualidade? Olha, essa questão do movimento dos grupos particulares, por que teve essa mudança? Eu estou organizando um seminário quando a gente vai falar só sobre a história do espiritismo no Brasil, as mudanças, o que foi que aconteceu. Vou tentar responder essa questão que todo mundo me pergunta, por que o espiritismo na França não teve mais o mesmo desenvolvimento que na época do Kardec? O que foi que ocorreu? Vai ter um seminário só sobre isso, Francisco. Agora eu peço que você espere um pouquinho, porque eu vou ter que trazer bases históricas, então eu só vou apresentar esse seminário, não vou prometer para domingo, nem para o outro domingo, assim, porque eu preciso trazer bases históricas, porque é para responder perguntas bem espinhosas. Então eu tenho que estar muito bem preparado, né? Estou lendo aí umas teses, umas coisas assim, para a gente poder entender esse desafio. Mas vamos falar dos grupos, que eu ia falar que o CEAL apoia os grupos particulares, né? Então, nós vamos hoje trazer para vocês, para todos que nos acompanham, um grupo particular, não dois, o mais antigo grupo particular vinculado ao CEAL e um dos mais recentes. Hoje, dois. Na próxima semana eu quero apresentar mais grupos. Nesse cenário você vai falar do abrasileiramento do espiritismo? Exatamente. Eu vou falar do espiritismo brasileiro. O seminário, o tema será esse. O espiritismo brasileiro, os avanços e os retrocessos. Eu vou mostrar que nós tivemos avanços, é claro, mas nós tivemos retrocessos. Então eu vou falar um seminário só sobre o chamado espiritismo brasileiro. O que é isso? Então eu vou chamar a primeira convidada da noite. Não sei se já está pronto, Ana. A nossa convidada já está pronta para entrar aqui. Coordenadora do grupo. Vamos entrar. Pronto, está aqui a Rose, que é a coordenadora do grupo Paulo de Tarso. E a Ana, que também faz parte do grupo Paulo de Tarso. O grupo Paulo de Tarso é o grupo espírita particular mais antigo dos que nós temos contatos. Pode ser que alguém tenha outros grupos particulares, mas eu só estou falando daqueles dos quais estão vinculados ao CEAL, ou seja, que troca experiências, que a gente tem contato, que estão participando das formações, que nos trazem perguntas. Então, nós vamos trabalhar com os grupos particular, a Rose é a coordenadora, a presidenta, segundo o Francisco, né? Do grupo particular de estudos espíritas, grupo espírita particular, a Nossa Senhora, grupo particular de estudos espíritas Paulo de Tarso, né? Mais ou menos isso, mas é um grupo particular. Rose, vamos lá falar, depois a Ana também vai falar, mas eu vou dar a palavra para você, que é a coordenadora do grupo, mesmo sem ser uma coordenação formal, já que é um grupo particular. Quando é que vocês surgiram, Rose? Como é a história do grupo Paulo de Tarso?
Boa noite a todas e a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Então, gente, Sim. um tema tão importante como esse, de falarmos dos nossos grupos, eu acho que vamos ter uma noite bem agradável. O Grupo Paulo de Tarso, o Grupo Particular de Estudos Espíritas Paulo de Tarso, que é o nosso grupo familiar, do nosso coração, da nossa razão, da nossa vida, filhote do CEAL, eu vou contar a história, né? Logo. Ele surgiu a partir de um grupo de amigos e amigas que se reuniam desde 2014. Esse grupo de amigos, né, se conheceram alguns no GEP, outros que não eram do GEP, se conheceram num projeto social que alguns desenvolviam, né, em 2014. Projeto que se chamava Sementes. Tinha outro nome grande, né? Mas, enfim, então, em 2014, a gente começou a estudar, a ver que queríamos estudar Allan Kardec. E a nossa intenção era estudar. E aí a gente começou na casa de alguém, estudando o Livro dos Espíritos. Começou a estudar, né? Um fazia uma coisa, outro estudava o outro capítulo, até que nós soubemos do IPEAC, do GEAC, né? O IPEAC é o Instituto de Pesquisas Espíritas, Allan Kardec, lá do Paraná, e um dos membros foi convidado, e convidou ao nosso grupo, que ainda não tinha nome, a fazer parte, né, de um encontro filosófico que acontece todos os carnavais, e que era em fevereiro, e o Cícero já participava, e ouvimos falar também no nome do Cícero, no nome do CEAL. Então, quando foi em 2015, no carnaval de 2015, alguns membros, alguns amigos desse grupo foram para esse encontro filosófico, certo? E ao chegar nesse encontro filosófico, isso em 2015, nós começamos a discutir lá sobre formação de grupos particulares. Tinha uma apostila, a gente recebeu essa apostila anteriormente para estudar, né? E aí nós começamos a estudar muito sobre a formação de grupos por meio de Kardec, né? Da formação da sociedade, etc. Essa apostila, a gente continuou estudando, inclusive, nesse ano de 2015. Mas lá nós nos deparamos com o seguinte questionamento, né, que a gente se fez, né? Quem são vocês? Qual é o grupo? Né? Qual é o guia espiritual de vocês? Qual é o presidente espiritual? E aí a gente sentou ali mesmo, telefonou para alguns membros e nós começamos a conversar sobre Paulo de Tarso, ou seja, ali mesmo, questionados pelos coordenadores do encontro filosófico, se a gente queria evocar um guia, se já tínhamos um guia, a gente disse que queria, e aí nós evocamos lá, numa noite, me lembro bem, Paulo de Tarso, e perguntando primeiro se ele queria ser o nosso guia espiritual, o nosso presidente. E por que Paulo de Tarso? Porque alguns membros já tinham um estudo sobre esse espírito, e por fazerem parte do GEP, o Paulo Estevão, né? E então isso deu certo, evocamos Paulo e ele aceitou o nosso convite lá mesmo nesse encontro, tá certo? E foi muito legal, foi muito, assim, emocionante, porque ainda estávamos muito no início, ainda não fazíamos evocação, né? Só queríamos estudar. Então, o nosso objetivo inicial, e até hoje perdura, é ser um grupo de estudo com os espíritos, e um grupo que se pretende estudar a doutrina espírita, né, com base no objetivo principal de nos melhorar e nos esforçar nesse sentido. E o segundo objetivo é muito exercitar e trabalhar a nossa mediunidade, que só acontece nesses dois grandes objetivos, só acontecem com a aproximação dos nossos anjos e dos nossos guias, né? Então, esses três pilares, né? Sermos um grupo que estuda com os espíritos, estudarmos a doutrina,
Trabalhar a nossa mediunidade, nossa mudança moral com os anjos é o nosso grande objetivo. Mas, enfim, aí eu continuo depois disso. Então, Pronto. não, porque senão vai avançar logo toda a história. Eu queria fazer algumas perguntas, né? Hoje eu sou membro do Paulo de Tarso, mas eu não era membro, né? Eu conheci todos vocês em Curitiba, não conhecia só um, não conhecia nenhum dos que foram, eu não conhecia nenhum foram, acho que 5 pessoas para, não, 4 pessoas, 5, que a Márcia foi, né? 5, a Márcia foi George, Rebeca, você... A Márcia foi só no segundo. Então eram 4, então era pronto. Então eu não conhecia vocês, todo mundo me perguntava lá, o pessoal do Ceará chegou e ficava me perguntando, eu não sabia quem era. Eu lembro que o Judas disse que nem achava que eu morava lá, porque vocês todos estavam com muito frio, e eu de bermuda, né, porque eu era frio, não. Marquinhos, Curitiba fez história. Então eu conheci vocês lá, fui apresentado ao grupo lá, a gente não tinha nenhum contato, e já voltou já com essa aproximação do grupo. O Paulo de Tarso, eu só queria fazer uma correção, assim, quando a Rose diz assim, o Paulo de Tarso ele é filhote do CEAL. Não é, porque o Paulo de Tarso ele é independente do CEAL, porque não foram as pessoas é um movimento bem interessante o do Paulo de Tarso, né? Porque ele não é que o grupo do CEAL foi fundar o Paulo de Tarso. Foi o pessoal do Paulo de Tarso que começou a fazer intercâmbio, e hoje quase todo mundo é do CEAL. Então, eu diria que é um filho adotivo, né? O que se adotou, né? Que se filhote é o sentido carinhoso. Não, é que eu só quis falar isso, Rose, para não dar uma impressão que veio, como assim, né? Como se fosse a gente se formou, na verdade, do GEAC. O movimento é o contrário. A gente se formou do GEAC, né? Do GEAC a gente conheceu vocês do CEAL e a gente foi se aproximando. Pronto. Isso, eu ia contar, então eu ia relatar um pouco justamente esse período, que foi quando a gente voltou quando a gente retornou do encontro e passou a estudar e convidar, inclusive, alguns membros do CEAL. Fale dele. Porque eu vou dizer que o Paulo de Tarso, por exemplo, ele fez o uso do site das análises, começou primeiro no Paulo de Tarso, muita gente não sabe. O Paulo de Tarso foi sempre o laboratório. Eu usava sempre assim, primeiro eu testava no Paulo de Tarso, depois eu ia para o CEAL. Então, o Paulo de Tarso é mais antigo em análise, o Paulo de Tarso é mais antigo nas evocações, quem primeiro está ali evocando os guias. O Paulo de Tarso ele é muito mais, digamos assim, eu acho que só 2 anos depois é que o CEAL começou a colocar algumas das regras que a gente já estava colocando no CEAL. Então, o Paulo de Tarso ele tem essa importância que as pessoas não sabem, porque como a gente não divulga, ninguém sabe que o Paulo de Tarso existe, só nós, os grupos que sabemos, não sabemos da importância histórica desse grupo que ocorre nessa sala onde a Rose está. As reuniões são nas sextas-feiras, nessa sala onde ela está, que é uma sala da casa dela, que ela fez, na verdade, o nosso puxadinho, porque originalmente não tinha essa sala nesse formato, né, Rose? A Rose fez esse puxadinho carinhoso, assim, e aí a nossa sala de estudo, onde tem todas as reuniões. Então, eu queria registrar que o CEAL é muito grato ao Paulo de Tarso. Porque o Paulo de Tarso é quem nos apresentou experiências. Só para deixar claro, da importância do grupo particular, porque senão o pessoal vai pensar que é o CEAL que está ditando os grupos particulares. Não, as experiências dos grupos particulares é que estão sendo trazidas para o CEAL. É o contrário. Rose, pode continuar. Certo, pronto, exatamente, eu ia colocar exatamente a história, eu até fiz os meus apontamentos, que era para contar a história realmente desde a sua origem, né?
Então, pronto, esse grupo de amigos ficou, nesse ano de 2015, estudando a apostila do GEAC, né? A gente veio lá do GEAC e essa apostila era justamente sobre a formação de grupos, várias temáticas que você precisa para realmente formar o grupo, com base na Sociedade Espírita de Paris. Então, nós estudamos sobre a formação de grupos especificamente, sobre recolhimento, comunhão de pensamentos, a questão do meio. Então, a gente foi estudando. E aí, nesse ano de 2015, já em fevereiro, nós retomamos, e na casa de um dos membros, nós passamos todo o evento, inclusive falando do Cícero, né, que tínhamos conhecido lá e tudo, e muito animados e animadas para a gente continuar como grupo, né, na casa de um dos amigos, que a gente, que esse amigo não tinha ido para o evento, mas nos recebeu lá. Aí, já em março, nós convidamos, né, os amigos do CEAL, já foi em março, abril, por aí, que a gente convidou, porque já queríamos fazer, já estávamos fazendo nossas evocações, porque nós vínhamos com muita bagagem desse encontro filosófico, onde a gente evocava, fazia todo o estudo e muita evocação. Então, a gente queria seguir à risca o método de Kardec, né? Só que é importante dizer que, quando o grupo ele ia se firmando, e aí o CEAL, né, através de alguns amigos, foram nos visitar, eu lembro como se fosse hoje, a gente achava as comunicações lindas na hora da análise, as primeiras comunicações, né? E Paulo já dizendo coisas bem interessantes sobre cuidado ao formar o grupo, e a gente lá, tá muito lindo, tá lindo. E aí, é nesse sentido que o CEAL nos contribuiu muito com a experiência de análise. A gente já tinha o site, quer dizer, a gente passou a ter o site organizado, foi nos liberado em quase junho, meados de 2015. A gente ia anotando tudo no computador e tudo, tanto que eu tenho no site que agora é CEAL Fortaleza, desde fevereiro de 2015, mas a gente só entrou no site no meio do ano. E aí, em fevereiro de 2015, até hoje, se a gente entrar, tem lá todas todas, né? Algumas não, porque teve alguns problemas, né? Mas teve várias reuniões. O que eu queria chamar a atenção é que, embora tenha sido a gente ficou muito animadas, né, com os estudos e muito, assim, um grupo de amigos muito mesmo juntos, né? Isso não se deu sem conflitos, isso é importante chamar a atenção. Na medida em que a gente começava a estudar, na medida em que a gente começava a analisar as comunicações, nós começamos a ter problemas, isso é importante dizer, porque e problemas que nós mesmos trazemos, né? Os espíritos viram a brecha, né? Viram isso e começaram a nos ajudar nos conflitos, né? O que eu quero dizer? Houve perdas, né? Em abril, mais ou menos, membros do grupo saíram, a gente se desanimou, perdeu a confiança, né? Até que as dificuldades das próprias experiências, né? Da falta de experiência, né, Rose? Assim, falta de conhecimento, falta de experiência. Exatamente. Então, tudo isso eu estou chamando a atenção porque na formação de um grupo isso vai acontecer. Eu me lembro muito bem que a gente foi se animar depois com essa ajuda, né, das evocações e do CEAL, que a gente foi para um encontro lá no CEAL com o Cícero e o Daniel, né, e eles nos ajudaram na questão das análises, né, e aí a gente começou a se animar e ver que inclusive, que a perda de membros aconteceu também com Kardec, né? E participantes do grupo aconteceu também com Kardec. Então, assim, esse ano aconteceu muitos conflitos. Teve vácuos, eu me lembro que setembro e outubro nós ficamos, assim, sem registrar muita coisa, né? E depois a gente retomou a confiança e em 2016, aí sim, a gente já começou a se firmar mais, né? Tudo isso registrando no grupo do GEAC, né? E fizemos, já no finalzinho de 2015, nós fizemos o que a gente chamou de reestruturação do grupo. Aí sim, a gente
que a gente tinha meio assim que duas identidades, né? É como se a gente tivesse passado um ano saindo um pouco daquilo que a gente era, ainda com preconceitos, né? Com poucos estudos em relação ao recolhimento. E aí a gente foi se reestruturando, fizemos até cadê a Débora? Fizemos até um regimento, né? Mas para seguir realmente a risca o método de Kardec, e é o que a gente tenta, não digo que a gente faz exatamente, mas a gente tenta. Então, essas duas identidades é porque a gente ainda fazia parte de outros projetos e a gente resolveu. Não, nós queremos, nosso grande objetivo é formar um grupo particular espírita, de estudo com os espíritos. Então, a gente, no final de 2015, aí 2016, a gente já começou com essa questão reestruturada e com esse nome. O nome, né, Paulo de Tarso, enfim, e aí a gente se vinculou com mais os obstáculos, né, todo mundo sabe, continuam, mas a gente se reestruturou e se firmou mais como um grupo espírita particular, né, com esses objetivos que eu falei, né, nos tornar esse grupo espírita de estudo com os espíritos, ver a nossa questão da mediunidade, nossa busca de transformação moral e, enfim, né, e a aproximação com os anjos, aí sim, a gente tem muito aprendizagem com o CEAL, porque no CEAL, alguns membros participam também de grupos do CEAL, já participavam, né, já há alguns anos que passaram, né? E essa aprendizagem a gente ficou lá e cá, que é estudar com os nossos anjos, é ter os nossos anjos o tempo todo, né, no cotidiano, não só no estudo, não só nas sextas-feiras, né, que nós nos reunimos toda sexta-feira, das 20 às 22, 22h30, 23 horas. Às vezes a gente, né, vai e faz essa sequência, né, de estudo, de evocação, e às vezes de estudo, de análise, enfim. Mas vamos deixar aí para Atualmente... Eu queria só contribuir com uma questão que assim, hoje pode até ser comum, mas na época não era. Quando a gente começou em 2014, principalmente em 2015, né, que a gente começou a estudar com os espíritos, fazer as evocações, eu trabalhava embarcada. Nessa época eu era oficial da Marinha Mercante, então eu trabalhava embarcada, mas quando eu estava embarcada, eu continuava participando dos estudos pela internet, e as minhas evocações também eram através da internet, não era algo comum, né? Hoje a gente até está vendo isso como é que se diz, né? Tá acontecendo mais exatamente porque a gente tá na pandemia e não tem outra forma. Popularizar. Isso, mas na época não era algo comum. Então eu participava mesmo à distância, isso eu lá na Bacia de Campos, pela internet, fazendo evocação. No início eu tinha essa coisa assim, de ter um receio e tudo, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito amparada pelo meu anjo, eu me sentia muito ali também na reunião. E aí eu fui ganhando essa experiência e foi realmente me ajudando. Não deixei de participar. E analisava, porque como tinha o site, as comunicações eram colocadas lá, então dava para eu analisar, dava para eu participar. Quando era colocado os estudos com antecedência também dava para eu saber o que ia acontecer. Então o site também nos ajudou muito, me ajudou muito para eu não perder esse desenvolvimento, o progresso do nosso grupo. Isso. Eu queria fazer algumas perguntas, assim, porque é mais para instigar as pessoas. Vocês já disseram, né, que as sextas-feiras, as reuniões são todas as sextas-feiras. Em tese, ela é das 8 às 22, mas como é um grupo particular, ele não tem que abrir e fechar portas. Às vezes a gente vai até 22h30, já chegamos aí até quase 23 horas, né? Então são quase 3 horas de reunião. E a gente sabe que ainda é pouco, porque a gente ainda precisaria de mais... de mais tempo. Quantas pessoas estão no Paulo de Tarso hoje, Rose? Quantas pessoas fazem parte do grupo? 10 pessoas. 10 pessoas. Então, agora, o grupo 9, são 10. né? São 10. Assim, presentes mesmo, 9 pessoas. Já teve 12, 9 pessoas. 14. É porque isso, mas aí a gente já percebe que vai dando uma
O núcleo central, o núcleo original, que está desde o começo, é você, a Débora, a Ana, o Judas, a Célia e o Eduardo. Isso, exatamente. Né? Depois, eu fui o primeiro agregado, que era o estranho, né? A pessoa que era convidada era chamada de estranho, né? Aquele que é estranho ao grupo, né? Mas hoje em dia o pessoal acha que me chama de estranho por outra coisa. Então eu fui o primeiro agregado. Depois participam, eu acho que depois na ordem, é a Ednélia, que ficou em 1 ano à distância, não é? A Ana ficou um ano estudando, participando à distância, estudou, teve que ler o livro O que é o Espiritismo para entrar. A Ednélia foi quase. Cícero, Aí depois aparece a Flor e o Francisco, não é isso? Isso. É importante quando você falou aí do livro que é Espiritismo, porque foi uma orientação do Paulo, quando a gente se reestruturou, no final de 2015 para 2016, foi uma orientação de Paulo, por isso que a gente orientou a Ednélia, para ela só podia entrar se ela viesse estudada, né? Estudar o livro, e ela começou a participar à distância, e depois, em 2016, ela começou a vir tranquilo. Aí depois a Flor e o Francisco, né, já em 2017, o que é importante dizer, que o grupo passou a estudar, o Francisco, François, passamos a estudar sob orientações, né, também do guia, nós mesmos, ou seja, a gente começou preocupada em estudar, ajudar, né, uma pessoa que estava com um problema de depressão, por exemplo, de fora, e aí a gente começou a estudar particularmente, né, já em 2016, 2017, os nossos próprios participantes e seus familiares. Isso é importante porque acho que quase todos nós já tivemos estudos sobre nossas questões, né, para ajudar o próprio grupo. E já teve também pessoas que fizeram parte do grupo a partir do estudo, né? Foi o caso da Flor, ela veio e ficou com a gente. Teve um casal também, né? Que veio também para o grupo. Enfim, os estudos muito base realmente nos casos particulares, embora já tenha tido outros casos. Sim, diga. Rose, mas eu acho que a Flor também veio porque ela também participou, porque queria ajuda num processo obsessivo, não? Por um parente. Isso, ela veio... A gente descobriu depois, né? Ela veio indicada por um membro do grupo. Foi convidada. E aí a gente evocou o Paulo, o anjo da guarda dela, para saber o que era, né? Porque ela queria ajudar, como ela mesma já colocou, ela queria ajudar a irmã dela. Ela até disse aqui, ó. Sim. Isso. Então, porque é assim que funciona os grupos particulares, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Alguém perguntou assim, ó, qual é o critério para participar do grupo? Tem que ser convidado? Porque você não se abre as portas de um grupo particular, ele não tem objetivo de ser divulgado, ele é para estudar Espiritismo, são amigos que estudam Espiritismo, o objetivo é ajudar esses próprios amigos, né? Esses amigos querem receber instruções, querem aprender, só que aí os amigos dizem assim, ó, gente, eu encontrei um caso tal de uma pessoa que está precisando de ajuda. Esse amigo indica e essa pessoa vem para receber ajuda, amparo, orientações. Se ela demonstrar que tem interesse de seguir, por isso que é importante ter um regimento, as regras do regimento, se ela tiver de acordo com o procedimento, porque a homogeneidade não pode quebrar, ela vai ficando no grupo, aí o grupo decide se essa pessoa tem digamos assim, as características que é necessário para participar do grupo. Então, é assim que ocorre. Mas grupos particulares não têm objetivo de chamar a gente, de aumentar, não é para formar centro espírita. Não, os centros espíritas já existem, já têm sua função. O grupo particular, ele é muito pessoal para os próprios membros do grupo.
estudarem o espiritismo, desenvolverem a mediunidade e auxiliar uns aos outros. Então, os nossos casos, quase todos são casos familiares. As próprias famílias dos participantes têm suas obsessões particulares, e a gente trabalha com as obsessões particulares mesmo, e temos tido. O Paulo de Tarso tem muitos casos para contar, tem casos de moralização de espírito, já dialogamos com espíritos de todas as ordens, já tivemos debates com o espírito inimigo do espiritismo que quer acabar com o grupo, já tivemos isso, os parentes participam bastante, né? Os parentes se comunicam, né? Então, ele tem essa característica muito, muito pessoal. Então, nós não temos reuniões assim, grupos particulares não devem estar buscando agregar pessoas nesse sentido. Ela pode descobrir pessoas, mas não é o objetivo do regimento assim. Precisamos trazer gente para o grupo. Rose, para encerrar aí a sua participação, suas considerações finais, o Paulo de Tarso lhe faz mais feliz? Olha, vocês estão vendo meu sorriso? Sim, Cis, com todas as letras, os dentes na boca. Faz, porque é impressionante como eu, particularmente, digo que já entrei no Espiritismo com esse método. Eu tentei entrar em outras denominações, né, casas e tudo, mas quando é como se tudo tivesse concorrido para a formação desse grupo particular. Porque esse grupo de amigos começou a estudar Allan Kardec, né, através de um membro que queria estudar e os convidou, etc. E depois a gente foi para esse encontro filosófico, né, onde encontramos o método realmente ali na prática, na teoria e na prática juntas, né? E depois a gente trouxe para cá e houve esse encontro com o CEAL de lá para cá, né? E assim, então tudo concorreu para isso. Eu sou sim mais feliz e tenho certeza que os participantes do Paulo de Tarso também são, né? A gente fica aqui em casa, né? Uma família. A Flor acabou de colocar e está com saudade da sopinha, que tem a sopinha, tem o café, né? Porque é um grupo particular, mas na verdade a gente chama de grupo particular, é um grupo familiar. Então só trouxe coisa boa, né? Para a minha vida e para a vida da a minha família. Adoro o Paulo de Tarso, né? Tá com saudade das sextas-feiras, né? Que é sempre bem animadas aqui, a casa cheia. Mas é isso aí. Eu sou, sim, muito mais feliz, aprendo muito mais, me vejo mais consciente dessa amizade e dessa possibilidade de, coletivamente, né, crescer muito mais. Isso acontece também no CEAL, mas no Paulo de Tarso a gente lembra que existe essa particularidade maior, esse aconchego maior, esse afago, né? Junto com tudo isso que a gente quer aprender, né? No Espiritismo, no grupo, com as evocações, com os nossos anjos. Então, sim, muito mais feliz com o Paulo, com os anjos e com todos vocês. Eu faço a mesma pergunta para a Ana. Ana, o grupo Paulo de Tarso lhe faz mais feliz? Ele é uma fonte de felicidade? Sim, é uma fonte de felicidade, é uma fonte de apoio, porque já passei também por muitas dificuldades, já algumas vezes eu precisei evocar meu anjo e quando eu não conseguia, e foi no grupo Paulo de Tarso que eu consegui ouvir meu anjo. É, e assim, é como a Rose disse, para mim também deveria ser chamado Grupo Familiar Paulo de Tarso, porque é uma família, a gente tem uma família ali e a gente sempre conta uns com os outros, sempre tem alguém que não está bem, e aí um vai fazendo esse apoio nessa corrente e a gente não deixa um ao outro cair, a gente sempre está tentando levantar. E, respondendo essa pergunta da Vanúzia, sim, a gente sempre faz evocação. As comunicações espontâneas existem, mas a gente sempre busca evocar, porque principalmente a gente sempre está evocando os anjos de guarda, como também está buscando evocar o nosso guia Paulo de Tarso, para pedir
os conselhos. Além disso, quando a gente é para ajudar alguém, a gente evoca aquela pessoa que está, se é um obsessor, a gente evoca o obsessor, se é algum familiar, a gente evoca o familiar, então a gente realmente faz evocações. Aí a Florzinha está aqui dizendo que é um fonte de apoio, de amor, e o Francisco já tinha colocado, a Ednélia teve aqui dois depoimentos do Francisco, ó, a todos nós, faz parte de minha vida. O Francisco é um membro do Paulo de Tarso, e a Ednélia também está aqui. Deus me concedeu a bênção de conhecer os amigos de Paulo de Tarso e me sinto mais fortalecida com essa união. Então, a gente realmente, eu sou muito melhor por causa dessas pessoas em especial, assim, elas me fazem muito feliz. E eu sou muito feliz por ter encontrado esse grupo, por ter começado a estudar Kardec, porque foi lá que eu realmente comecei a estudar Kardec de fato. É isso. É isso aí, gente. Esse é o grupo Paulo de Tarso. Eu sempre digo, quem quer... Opa! É porque eu tô com um delay aqui, gente, por isso que às vezes eu queria pedir desculpa às meninas, que às vezes parece que eu estou me intrometendo, tentando interromper a fala, mas é porque eu estou com um delay aqui, aí eu nunca sei se já terminou, aí é por isso, tá? Peço mil desculpas. Mas então, para todos os grupos que querem formar-se, querem formar um grupo particular, como é que eu faço? Eu sempre digo, ó, fala com a Rose, marca para ir lá um dia, para dar uma olhada, como é que funciona, porque o grupo Paulo de Tarso, para grupos particulares, ele é sempre o que a gente pode usar como o modelo que está melhor resolvido, assim, que tem todos os problemas, mas já deu alguns passos. É um grupo familiar. Alguém perguntou qual a diferença entre um grupo particular e um grupo familiar. É porque, na verdade, como ele só não seria um grupo familiar, porque ele não se formou a partir de uma família. E aí ele se formou a partir dos amigos. Agora é porque são amigos tão próximos que virou uma família. Então a gente pode usar como um grupo familiar. Eu estou sendo só mais rigoroso nesse sentido, porque o grupo familiar é aquela família que montou o grupo. O grupo, eles já eram amigos que se reuniram. Então cabe mais o grupo particular do que um grupo familiar nesse sentido. Mas ocorre na casa da Rose, então tem tudo isso, tem uma sopa, tem um café, tem café antes, tem sopa depois, a Ednélia é que leva o pão, é isso. E esse ambiente familiar é o mesmo ambiente, ó, tá vendo? É essa coisa que é o mesmo ambiente que a gente vai encontrar no CEAL. Porque aqui todo mundo do Paulo de Tarso, quase todos do Paulo de Tarso frequentam o CEAL hoje em dia. Acho que com exceção da Célia e o Eduardo, que moram, né, ali, que tem uma certa mais dificuldade, que ainda que são do GEP. Todas as pessoas que vieram do Paulo de Tarso para o CEAL não sentem diferença. Por quê? Porque o ambiente familiar é o mesmo. O ambiente familiar, a relação uns com os outros é a mesma coisa. Então, a gente até diz, olha, se você participa de um dia no Paulo de Tarso, um dia no CEAL, pode contar 2 dias de trabalho. Porque você está no Paulo de Tarso e no CEAL, está juntos. A gente tem essa conexão muito forte, né? A Neuminha está dizendo que não é do Paulo de Tarso, mas ela foi numa reunião, né? Numa reunião do Paulo de Tarso, de grupos familiares, que a gente fez na casa da Rose. Grupos familiares. Grupos familiares. Foi reunião, né? Sobre grupos familiares. Um incentivo de grupo. Isso, né? Rose, muito obrigado pela sua participação. Ana, muito obrigado. Vocês que são do Paulo de Tarso, eu também sou do Paulo de Tarso, sou mais feliz com vocês. E agora a gente vai convidar outro grupo para participar. Esperamos incentivar as pessoas. O pessoal só fala em comida, pelo amor de Deus. Tchau, Rose, um abraço. Então, gente, esse foi o grupo Paulo de Tarso, né, que participou aqui conosco. Eu vou trazer um outro grupo para falar conosco, que também é um grupo mais recente, que está se formando, porque, repito, nós temos muito interesse em apoiar. A gente cede uma página no grupo do CEAL, se você quiser montar lá para seguir. Tem que ter as primeiras reuniões para ir se organizando, depois a gente cede uma página para quem quiser fazer, para quem quiser organizar as suas reuniões, organizar tanto a pauta, como a gente diz, no grupo particular, porque ele tem que ter método, porque ele não pode deixar, a organização não pode faltar.
como o Kardec terminou, conhecemos um bom número de reuniões desse gênero, cuja organização nada deixa a desejar. Então, o grupo particular, o grupo familiar, tem que ser organizado. Então, a gente cede o espaço, uma página no CEAL para transcrever as reuniões, para fazer as análises. A gente ajuda do jeito que for, porque nós temos interesses em fomentar mais grupos particulares, as pessoas se reúnam para estudar espiritismo, chame os seus amigos mais próximos, não queira montar um centro espírita, porque aí é um outro momento. Quando você vai montar um centro espírita, aí você tem que ter toda uma outra estrutura, aí tem que... seria um outro grupo, não digamos assim, seria um outro estudo. Esse estudo de hoje é dos grupos particulares. Só para... Às vezes eu vejo, né, que tem o pessoal do ICO que estão estudando magnetismo, a Laura e a Rita. Quando estão aquelas duas, Laura e Rita ali, estudando, anotando, aquilo já é um grupo particular. É um princípio de um grupo particular. Elas só ainda não sabem. Se permanecer, formarão mais à frente um grupo particular de estudos espíritas, porque são elas duas que estão falando, né? Sempre com organização, compromisso, né, Júlia? Sempre. E aí é só aqueles mais próximos para poder não... O centro espírita tem muito mais desafios. Agora, quem quer participar e montar um centro espírita, que o faça. Só que os desafios são maiores, mas a gente precisa das pessoas também, tá entendendo? Nós precisamos dos vários formatos. O CEAL é um formato, os grupos particulares é outro. Vamos lá, Ana, quem são as nossas próximas convidadas? Só tem mulheres participando hoje, né? Bom, deixa eu ver aqui quem é que vai entrar aqui ao vivo, eu não sei. A Clícia, a Elânia, olha aí. Tudo bem? Clícia, Elânia, tem mais alguém participando? Deixa eu ver. Boa noite, vocês estão... Oi, Nájila, é a Nájila, né? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem. Todo mundo Tudo bem? Eu vou passar a palavra inicial. Inicialmente, eu vou pedir a Clícia para fazer um breve histórico, depois eu vou conversando com vocês. Eu não sei se vocês tenham dividido aí, alguém que vai para fazer o histórico. Eu falei com a Clícia porque eu imaginei que ela gosta de falar. Aí eu ia perguntar a ela, tá? Vamos lá, quem é que vai me dizer como é que é o histórico, como é que é o nome do grupo, quem é o presidente espiritual? Vamos, me digam aí. Clícia? Vai, Clícia. Me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Gente, eu vou ter que entrar de novo, porque na hora que você começou a dizer que ia me chamar, ligaram aqui e eu não estou ouvindo vocês. Continua sem ouvir? Tá bom. Então, Conversa com... tchau. Vamos lá. Então ficou a Elane e a Nájila para falar, aquelas que queriam participar só porque tinham certeza que a Clícia ia falar, mas a Clícia saiu para deixar vocês bem tranquilas. Agora Assim não vale. sobrou para vocês. Não vale. Não estava combinado isso, né? Não. Vamos lá, meninas. Como é o nome do grupo de vocês? Eu posso começar falando. O nosso grupo, o nome dele é Entre Amigos. Ele surgiu em meados de dezembro de 2016, aqui nesse quarto que eu estou, aqui na minha casa, devido eu estar muito preocupada com o meu esposo, que ele estava cometido com uma enfermidade, e eu estava aflita. Então surgiu uma ideia de ligar para a Clícia. Clícia, vem fazer um evangelho comigo? Aí ela veio fazer o evangelho aqui, era até um dia de domingo, era mais ou menos às 18 horas. Aí a gente fez o evangelho e todos os domingos a Clícia estava aqui, no meu lar, fazendo esse evangelho comigo. Aí surgiu a ideia da gente fazer um grupo particular, que a princípio era só a Clícia, eu e meu esposo, o Fred. Aí a gente viu a necessidade de sair do quarto e ir lá para a sala, porque estava ficando pequeno. Aí a gente começou esse grupo particular na nossa sala, onde participavam até meus cachorrinhos. Eles participavam, eles ficavam quietinhos no canto deles. Na hora que a gente ia evocar os nossos anjos da guarda, eles silenciavam e ficavam só observando.
Foi daí que deu início o nosso grupo. Voltei. Posso acrescentar algumas coisinhas aí? Estão me Pode. ouvindo? Sim. Então, sim, Tem uma pode coisa falar. que eu acho que é interessante desse início, que assim, isso foi no final de 2016, isso que a Laninha contou, né? E tinha basicamente um ano que eu estava estudando realmente espiritismo e já vinha realizando um trabalho de formação com alguns médiuns à distância, né? É tanto que dos quatro médiuns iniciais, duas permanecem no grupo. E eu estava ouvindo a Rose falando, vocês falando do Paulo de Tarso, e dos casos, né? E o interessante é que logo quando a gente começou, eu recebi uma orientação que dizia mais ou menos assim: antes de cuidar dos desconhecidos, vocês precisam cuidar de vocês e dos seus. Com o caso do Fred, né, que faz parte do grupo também. E assim, a gente fazia o evangelho acompanhado de evocações, né? E isso foi no final de 2016. Passamos 2017 e uma parte em 2018 fazendo essas evocações. Tinha algumas interrupções no meio do caminho, mas começou a agregar outras pessoas, que eram exatamente as médiuns que faziam essa formação anterior, né? Veio uma, que foi a Mila, que está no grupo com a gente, e a Nájila se aproximou, primeiro ajudando nas pesquisas que a gente desenvolvia na Casa de Francisco, nas análises, enfim, que a gente fazia na época, e depois ela começou a participar, assim, ela entendia, ela achava que não era médium, e a gente começou a perceber que tinha, pelo menos, algumas percepções muito interessantes, e aí ela começou também a fazer exercícios, enfim, e daí, daqui a pouco, a gente descobriu, ela se descobriu, né? Descobriu a mediunidade dela. Esse caminhar todo, Cícero, tem a tua participação de uma maneira indireta, porque eu também te conheci nessa época, né? E eu sempre me recorria, até hoje, eu não tenho menor, você fica com essa cara de vergonha, mas eu não tenho nenhum pudor de dizer que muitas vezes eu vou tirar dúvidas contigo, peço orientações, e as meninas sabem, a gente sempre conversa sobre isso, das análises. O próprio nome do nosso guia, né, Fênelo, porque o grupo a gente carinhosamente se chama Entre Amigos, mas o nosso guia é Fênelo, que nós convidamos Fênelo, quando foi, hein? Foi 2018 para 2019. A gente decidiu que ia fazer, ia escolher um presidente espiritual. E aí eu já estou falando que a Laninha, porque foi a Laninha também que trouxe na intuição. Quer contar um pouquinho, Laninha? Sim. Surgiu para a gente escolher o nosso presidente espiritual. Aí a Clícia, vamos pensar no nome. Aí na mesma hora já apareceu o Fênelo. Eu não conheço o Fênelo, vamos conhecer. Aí a gente fez uma pesquisa na bibliografia dele, estudou, teve uma parte no Evangelho que é da lei de amor, que me chamou muita atenção. Aí eu falando com as meninas, vamos colocar Fênelo. Aí a gente fez uma votação, aí surgiu também a comunicação, não foi, Clícia? Através do grupo do CEAL, para ele, se ele poderia aceitar ou não o nosso pedido. Tem uma coisa que é interessante, porque na biografia do Fênelo, ele tem uma relação com a educação. E o nosso grupo, assim, não foi uma coisa pensada, mas praticamente todas as integrantes, quase todos os integrantes, têm alguma relação com a educação, formal ou informal. Aí a gente, olha aí, né, a gente achou que tinha a ver também com as nossas perspectivas de vida, né?
a gente falando muito, Alaninha, porque nessa época a Nájila estava oficialmente no Entre Amigos. Ela vai entrar no grupo. E tem uma particularidade no nosso grupo, Cícero, que nós não nos reunimos presencialmente, todos os integrantes juntos, porque nós estamos com problemas de horário. Eu trabalho à noite, as meninas trabalham de dia, e no final de semana todas têm os seus trabalhos nos centros espíritas. Então, a gente faz espaçados. É interessante porque permanece grupo. Os espíritos que nos apoiam, as orientações às vezes vêm por uma médium para a outra. Os casos também são trabalhados por espíritos que se comunicam mais por uma médium específica, por exemplo. E aí a gente, com a pandemia, a gente ficou mais próximos, porque a gente consegue agora fazer tanta vibração aos sábados, né, o grupo, como também uma mediúnica. 3 de nós 3 aqui, fazemos semanalmente uma mediúnica para continuar os casos que a gente está acompanhando. Vamos lá. E a Nájila, chegou como? Como é que você vê esse movimento, participar do grupo particular? Como é que está sendo essa experiência para você? O que é que você tem para nos dizer sobre esse momento? Eu fui por convite, né, da Clícia. Até então eu não tinha trabalhado mediunidade de forma alguma. Dizia que não era médium, dizia que não tinha nenhum tipo de mediunidade, né? E a gente nós marcamos uma vez por semana, a gente começou a estudar alguns casos e começamos a trabalhar semanalmente, né? Isso foi no metade de 2018 já para 2019, se não me engano. E hoje a gente está quase que diariamente, né? Pela internet. Quase todos os dias a gente se encontra, né? Não, Cris? E uma coisa, se pudesse, encontrava mais, né? E aí vocês estão fazendo agora a formação mediúnica do CEAL, né? Vocês estão participando da formação. O CEAL tem uma reunião específica para a formação de médiuns. Essa formação que vocês estão fazendo tem ajudado o grupo Entre Amigos? Vocês já conseguem perceber assim, que já está refletindo a Nájila, a Clícia fez da outra vez, agora a Nájila e a Alaninha estão fazendo, né, o curso de formação mediúnica. Vocês já conseguem perceber já estou conseguindo usar algumas das questões que antes ainda não usavam? Como é que vocês podem falar aí para o pessoal? Com certeza, assim, ajudou muito a questão da aproximação do anjo, né? A gente conseguiu. Antes eu não tinha essa prática, eu não costumava exercitar, e através do curso a gente começou a desenvolver, e deu uma certa segurança maior, né? Até mesmo hoje a gente faz evocação pela internet, e eu acho que se não fosse esse curso do CEAL, se a gente não tivesse esse aprendizado, a gente não conseguia. Tem um exemplo, Cícero. Por sinal, eu vi que a Dani fez um comentário, a Dani Fernandes, que a Daniela também é do nosso grupo, ela está aí assistindo, né? A Dani se aproximou da gente no grupo em 2019, e veio também, né? Ela e a Mila estão aí com a gente, são 6. Mas tem uma coisa interessante sobre o Anjo da Guarda. A gente estava num diálogo, Nájila e eu, e o espírito, de moralização, de um espírito, inclusive, muito, muito endurecido e muito determinado a manter lá as intenções dele. E simplesmente caiu tudo. A tela do computador da Nájila mudou totalmente, abriu um site que não tinha nada a ver com a situação, e caiu o Meet, caiu tudo.
Aí eu fiquei, e agora, José? Lá está a Nádia do outro lado, né, com o espírito e eu cá. Eu fiz uma prece e quando eu observei, o meu WhatsApp estava funcionando e a Nájila veio falar. Eu disse, Nájila, como é que você está? Ela disse, não, na hora que eu observei que caiu, eu chamei o meu anjo e eu senti a proteção do meu anjo e o espírito se afastou, né, o que estava se comunicando. Então, penso eu que é um exemplo prático, né, que a segurança que a gente tem do ponto de vista mediúnico vem da nossa boa intenção, da nossa seriedade de trabalho, e também para a gente se mudar, se melhorar, e essa relação íntima com os espíritos que nos protegem, né? Com o anjo da guarda, e também, sabe, Cícero, com alguns espíritos protetores que eu diria, digamos assim, são secundários. Existem alguns espíritos protetores que nos acompanham desde 2016. Samuel é um espírito assim, Dr. Amadeus. Em 2017, a gente começou a ter a presença do Fernando também, outro espírito. Já com a Nájila, Itamar, e alguns outros espíritos pelas outras médiuns também. São espíritos secundários. E é tão interessante que quando a gente evoca os anjos, eles não vêm. Eles estão juntos, às vezes as meninas até percebem eles, mas eles não se comunicam. Como se eles dissessem, agora está falando, chefe. São desafios que aí depois a gente vai discutir isso. Agora eu queria que a Laninha ia falar sobre o curso, como é que tá, se ela já percebe que está ajudando no grupo, como é que o curso de formação está refletindo. O que é que você me diz sobre esse aspecto, Laninha? O curso de formação me fez desmistificar muita coisa. Muitos preconceitos que eu ainda tinha. Essa junção mais fortificada com o meu anjo da guarda, que está sendo incrível. A análise, que eu não tinha esse conhecimento de fazer a análise, ler a comunicação, analisar, verificar. A gente agora faz assim, teve a comunicação, analisa, eu tenho uma criticidade, eu pergunto à Clícia, por que isso, por que aquilo. E a formação, ela me ajudou muito nisso, eu sou muito, muito grata. A Clícia por ter me apresentado a vocês, do CEAL. Muito grata. Imagina, vocês são... É joia ter esses grupos particulares aqui conosco, né? E aí eu queria fazer esse relato. Vocês ainda não estão com a página... não estão com a página no CEAL, agora após o curso, provavelmente... Porque depois que a gente aprende a usar aquele site, a gente não quer mais outra coisa, né? Fica difícil viver sem ele, né? Porque ele ajuda muito na organização das reuniões e tudo. Vocês ainda não estão, né, com a página, mas já ofereci o espaço à Clícia, né? Assim que vocês quiserem, a gente monta o grupo de vocês lá. Porque antes nós tínhamos um problema, que era o fato de que nós éramos uma página no GEAC. Aí o GEAC nos cedeu o modelo, o GEAC copiou o site deles e nos deram. Então, hoje o CEAL é totalmente autônomo e pode agregar todos os grupos particulares. Antes a gente não podia colocar grupos particulares em um outro grupo que é de fora, que não conhecia todo mundo. Agora, nós podemos agregar todos os grupos particulares na nossa página. A gente cede para todas as pessoas que queiram, né? Mas eu queria fazer, agora nós estamos encerrando o nosso tempo de estudo, eu queria fazer a pergunta, vamos esquecer os centros espíritas, porque vocês todos têm os trabalhos no centro espírita, estão no BEM, estão na Casa de Francisco, estão no CEAL. Eu queria perguntar assim, o Entre Amigos faz vocês mais felizes? Assim, tipo, esqueçam os outros. O Entre Amigos, tudo que vocês têm aprendido, faz vocês mais felizes? Vamos, Clícia, Nájila e Laninha. Clícia, começa com você. Faz. Eu acho que o Entre Amigos, ele virou uma espécie de porto seguro, assim, que a gente consegue se apoiar. As meninas estão fazendo também uma formação do magnetismo,
e isso vem ajudando muito também, porque alguns de nós têm problemas de doença física, né? E a gente se apoia muito do ponto de vista das evocações, dos estudos, e também em causas mesmo cotidianas mesmo, de amizades mais mundanas, digamos assim. E tem uma coisa que eu acho que o Entre Amigos vem permitindo, pelo menos para mim, que é eu me conhecer mais e pensar sobre as minhas características, as coisas que eu preciso melhorar e aquelas potencialidades que eu tenho que eu preciso desenvolver mais, assim. Para mim, eu acho que eu até digo também uma grande família, como vocês falaram lá do Paulo de Tarso, eu também vejo assim. Sou muito, muito feliz e muito grata, porque eu ganhei não só amigos, mas sim uma família. E quando um tá com um problema, o outro já corre para socorrer. E, tipo assim, a gente se ampara. É um amparo muito mútuo. Eu amo muito o Entre Amigos. Sou muito grata. Eu sempre digo para a Clícia que, por muito tempo, eu sentia um vazio. Eu não sabia de onde é que vinha esse vazio, porque eu tinha aparentemente tudo e não faltava nada, né? E esse vazio foi preenchido agora no Entre Amigos. Descobri o que é, né? Então, me faz muito feliz. Eu não me vejo mais, né, seguir sozinha. Que coisa boa, bom saber disso. Eu percebo que vocês têm essa união, são bem, um grupo bem harmônico, bem unidos, tem os desafios, tem muita coisa ainda para aprender, né? As orientações são essas mesmo, assim, foquem no auxílio uns aos outros, estendam as mãos uns aos outros. Eu sempre digo, no CEAL a gente está ali recebendo todo mundo que chega. Quando você faz o seu grupo particular, você trabalha as suas questões. Essas questões não podem ser deixadas de lado, né? Não tem como deixar de lado essas questões. Foquem muito nisso, no desenvolvimento, no autoconhecimento. Essa é a função dos grupos particulares, é assim que os grupos particulares funcionam. A Clícia já está, ela consegue perceber, porque já está mais próximo ao CEAL, que nós não fazemos. O CEAL é um grupo particular, é um grupo familiar grandão, né? Uma família maior, mas não tem essa diferença. E a Laninha e a Nájila, que estão fazendo o curso do magnetismo, estão fazendo o curso de formação mediúnica, depois serão, como todas as pessoas que fazem, convidadas, se desejarem participar de algumas das atividades do CEAL, serão convidados, todos que fazem os grupos de formação serão convidadas. E aí vocês vão perceber que como fica mais fácil. Você faz um grupo de formação, já tem um grupo particular, quando entra no CEAL você não se sente assim, como aqui é estranho, porque às vezes quando a gente muda você está numa casa espírita e vai para outra, você diz assim, nossa, é muito diferente assim de uma coisa para outra, é uma diferença muito grande. Vocês não vão perceber essa diferença, porque o CEAL tem essa característica de ser um grupo particular grandão, um grupo familiar grandão, e a gente incentiva, apoia, a gente quer ver vocês mais fortes e mais felizes. Essa é a função do grupo. Esse estudo é sobre as consequências do espiritismo. A consequência do espiritismo é a felicidade. Nós temos que estar mais felizes nos grupos. Nós temos que estar mais felizes. A gente tem que ir para o grupo e sair de lá melhor. É a Sâmia, coordenadora da Mediúnica, dizendo, né? Os grupos particulares são essenciais para o desenvolvimento mediúnico. É isso, os médios se formam nos grupos particulares, nos seus estudos de intimidade. É assim que o espiritismo retoma a sua base, a sua fortaleza nos grupos particulares. Os grupos maiores devem ser essa soma dos grupos menores, dos nossos grupos familiares, dos nossos estudos. Por isso que a gente incentiva tanto o Entre Amigos, que tem Fenelon. Vocês vão ver que Fenelon é um fenômeno de popularidade, porque tem pelo menos 3 grupos aqui em Fortaleza
particular que tem Fenelon como presidente espiritual. Graças a Deus que ele não tem problema de ser chamado ao mesmo tempo em vários lugares. Ele não tem esse problema que nós temos. Mas eu não sei por quê. Olha aí a Rose também dizendo, fazemos um planejamento de estudos com base nas obras de Kardec, inclusive o Evangelho, procurando relacionar os temas de estudo com os casos, conectando o estudo com a evocação para recebermos a orientação dos nossos guias. Ela já está fazendo aqui meio que um programa de estudo. E organização e método. O grupo particular tem que ter organização e método. Porque se não tiver, parece aquela reunião de amigo. O que é que tem hoje para fazer? O que é que... Não pode. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo o processo de aprendizagem. A aprendizagem não se faz assim, como tem muitos professores no grupo, sabe? A aprendizagem precisa de uma organização, de um método, de avaliação sobre reuniões passadas, o que aprendeu com aquele espírito. Por isso que o Kardec diz aqui que o grupo particular, eu vou repetir, né? Ele diz, conhecemos um bom número de reuniões desse gênero, cuja organização nada deixa a desejar. Então, o grupo tem que estar organizado. O Paulo de Tarso só começou a andar quando ele se organizou. O próprio CEAL só começou a ter fortes, pelo menos assim, essa força toda quando começou a organizar muito bem. Embora a mediúnica do CEAL, coordenada pela Letícia, sempre gravou as comunicações, mas as transcrições... Porque a gente tem uma mediúnica que está lá desde os anos 80, essa primeira mediúnica está desde 85, 86. Então, muito material foi perdido pelo tempo. Eu lembro que a gente digitava as comunicações, era muito papel, e a gente já estava com essa preocupação de acúmulo de papel. Hoje em dia, quando você digitaliza, você tem tudo registrado. A gente tem tudo degravado, tudo registrado, consegue fazer análise e consegue produzir coisas melhores. Meninas, muito obrigado, permaneçam. Continuem firmes e fortes. O grupo Entre Amigos tem muita coisa para oferecer. Que Deus as abençoe e que Fenelon continue inspirando vocês. Obrigado pela participação. É isso aí. Não teve cachorro, né, Clícia? Eu pensei que os cachorros iam participar. Meus amigos, esse é um começo de um estudo dos grupos particulares. Nós vamos fazer mais uma reunião. Vamos convidar mais alguns grupos particulares para que vocês percebam, né? Nosso objetivo é que vocês que estão nos assistindo se inspirem e formem os seus grupos particulares. Olha, a Vanúzia, que já está com o Fernando aí, eu já considero um grupo particular, já está se reunindo, já tem Vanúzia, tem Mundinha, tem Júlia, já tem Denise. Formem o seu grupo particular, o seu núcleo de estudo, juntos amigos em forma. Eu super incentivo, super apoio os grupos particulares, é assim que a gente vai estudando. Então, todo mundo tem um outro grupo que está estudando, que é bem legal, que é uma pessoa em Recife, e duas aqui estão se juntando. Então, corações para os grupos particulares. Eu acho que os grupos particulares merecem corações, e a força do Espiritismo está nos grupos particulares. Quanto mais grupos particulares tiverem, essa é uma orientação de Kardec, não é do Cícero, tá? Quanto mais grupos particulares tiverem, mais força terão os centros. Por quê? Os centros maiores, porque eles vão vir fortalecidos por estudos em Kardec. Tá, a Rita, que está estudando magnetismo, já terá um grupo particular. Isso aqui, a Rosângela está dizendo, era esse o objetivo primeiro de Kardec, exatamente, formar grupos particulares. Eu incentivo os grupos particulares por dois motivos, né? Primeiro, porque eu acho que é uma orientação de Kardec, esse é o primeiro motivo, e por interesse particular do CEAL. O CEAL tem interesse porque esses grupos nos apoiam, formam aquilo que a gente chama de cinturão de apoio. Era assim que a Sociedade de Paris funcionava. Ela tinha um núcleo central, que era a reunião da sociedade, e cada membro da sociedade formava o seu grupo particular. E assim Kardec conseguia trabalhar
da maneira como trabalhou. Por quê? Porque ele tinha um amparo de vários grupos particulares. É isso aí. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu acho que a Ana vai divulgar a reunião de amanhã. Eu estava pescando aqui, Ana, a de amanhã. Deixa eu ver aqui. Você vai colocar aí o cartaz? Deixou ele pronto? Eu não sei se a Ana deixou o cartaz pronto. A qualidade. Amanhã nós vamos tratar da qualidade da prece, vamos aplicar magnetismo nas pessoas que estão doentes. A Flor já fez os cartazes, nós já fizemos a distribuição das cestas dos idosos e já estamos começando a campanha para o mês de agosto. Então, se você quer nos ajudar para agosto, fala comigo no direct, fala aqui no Instagram ou no Facebook, fala no WhatsApp, porque a campanha de agosto já começamos para ajudar os idosos de agosto. Julho já deu certo. Muito obrigado a todo mundo que colaborou, tá certo? Vamos fazer a nossa prece. Depois da reunião, vocês podem entrar na página do Face, que a Ana já vai colocar o cartaz lá, tá bom? Amanhã, 20 horas, aplicação do magnetismo. Quem quiser fazer prece todos os dias da semana, de segunda a sexta, acompanha no Instagram, às 18 horas, a prece que nós temos feito todos os dias, às 18 horas, tá bom? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente possa agradecer a Deus pela oportunidade. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos aos bons espíritos que nos amparam e nos orientam, em especial o coordenador desse estudo, Allan Kardec, a Paulo de Tarso, que preside ao grupo particular de estudos espíritas Paulo de Tarso, a Fenelon, que preside o grupo Entre Amigos, a todos os espíritos que têm interesse no progresso e no avanço da ciência espírita nas bases de Allan Kardec. Nossa gratidão e rogamos que nos inspirem, que nos mantenham nesta via, que é a via da transformação moral para alcançarmos a felicidade. Em nome de Jesus, nosso modelo e guia, em nome de Deus, damos por encerrado este estudo, te pedindo, Pai, que nos abençoe e nos ampare, hoje e todo sempre, que assim seja. É isso, meus amigos, muito obrigado. Obrigado a Ana pelo trabalho que está me ajudando aqui nas quartas-feiras do mês de julho. Depois ela vai voltar para o grupo de formação mediúnica e aí eu vou ter a Flor como a assistente. Mas nas quartas-feiras está a Ana. Olha o cartaz aí de amanhã, qualidade da prece. A Vanúzia está aqui, Melorlan, a Lúcia, pessoal aqui, ó, Socorro Amorim, dando, deixando aqui as felicitações, a Lúcia Soares, a Rosemarie, a Kátia está falando, quero agradecer também a todos que estão doando para os nossos queridos idosos, é isso aí, Kátia, vamos continuar, a Kátia está ajudando bastante. Paulo Frederico Montezuma, que faz parte do Entre Amigos, está aqui também, fazendo seus comentários. A mãe da Elane, eu queria mandar meu abraço para ela, Dona Eudília, uma pessoa que a gente gosta muito. A Nájila, o Roger, a Rose, está aqui. Reginaldo, que é uma pessoa que está sempre conosco em todos os estudos. O Reginaldo, eu vou já mandar o carnezinho do sócio do CEAL, porque esse está em todos os nossos estudos. Muito obrigado, Reginaldo. Meu amigo Marquinho, um abraço, Marquinho, Lindalva, a Cleonice está aqui, dando paz e bem, Mundinha, a Neuminha está aqui, Elânia Corações Azuis,
A Ednelli, eu estou lendo aqui porque não está passando aqui, né, gente? Os nomes não estão passando aqui, eu estou lendo aqui porque não está passando aqui na telinha, eu acho que está com algum problema. A Elânia está dizendo que somos todos CEAL. Maria Valquíria é outra que está em todos as nossas páginas aqui. Que coisa boa, é porque travou, por isso que a gente não está conseguindo colocar aqui o nome, tá, gente? Deixa eu ver mais aqui. O Antônio, que é médium de transporte, tem me ajudado nas entregas. Aí eu ia dizer, nós vamos já postar o material, as fotos das entregas, né? Tudo isso aí para vocês. A Nena está aqui também como compartilhadora. O Fernando, que já disse que já montou um grupo, né? Eu quero ver, viu, Fernando? Olha aí. A Rosângela, que está sempre conosco. Júlia, dizendo até amanhã. O pessoal do ICO, Rita Maciel, Eduardo. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. Olha, o pessoal da hashtag Somos Todos CEAL. Olha aí, a Ana está colocando agora os rostinhos de todo mundo, porque realmente não deu tempo que estava travado, né? Olha a Mundinha, só o pessoal que a gente adora, que está aqui conosco. Obrigado pelos compartilhamentos a todos vocês. E é isso. Esperamos que tenha ajudado a todos vocês, incentivado a montar seus grupos familiares. Vamos estudar doutrina espírita para sermos mais felizes, que é o objetivo central. Ana, os nossos comerciais.